Quero convidar o pastor Antônio Silva para nos trazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Devo trazer a minha satisfação, a minha alegria de nesta noite ter o privilégio de Deus de estar nesse culto e, para minha surpresa, trazer uma palavra de Deus nesta noite. Não é muito fácil falar aqui nessa tribuna, sobretudo diante do nosso comandante, nosso antigo presidente, pastor Zé Carlos, os pastores aqui no altar. Mas Deus não tem coincidência, nem por acaso. As coisas de Deus acontecem naturalmente para o nome dele ser glorificado. Quem concorda que isso é verdade? Eu quero ler um texto para a nossa meditação no livro de Neemias, no capítulo 8 de Neemias, e o versículo de número 10. Neemias 8 e 10. E disse-lhe mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçura, e enviai porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meus irmãos, é bem verdade que o horário passa aceleradamente e é preciso a gente ter equilíbrio aqui no altar, porque a gente sabe que Deus é superior, mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Deus pode encher o vaso, mas só não tira o raciocínio. Eu sei o que é que eu estou fazendo, amém? Precisa ter equilíbrio. Mas esse texto, irmãos, é necessário rapidamente a gente entrar um pouco na história. O povo de Deus passou alguns cativeiros, passou o cativeiro do Egito, 400 anos, mas aqui o povo estava vindo de um cativeiro de 70 anos. O povo passou 70 anos no cativeiro babilônico, mas Deus havia, através do profeta Jeremias, dito que quando completasse 70 anos, Deus visitaria o povo e o povo voltaria à sua terra original. E Deus é fiel. O que Deus fala acontece. Quem concorda que isso é verdade? O que Deus fala acontece. E Deus usou seus meios, e o povo voltou para a sua terra de origem. Mas, meus irmãos, Deus só trabalha certo. Primeiro Deus usou Neemias, e Neemias veio e consertou os muros da cidade. Depois Deus usou Zorobabel. Zorobabel veio e construiu o segundo templo, porque o primeiro templo tinha sido destruído por Nabucodonosor. E o povo encantado com o templo, os muros da cidade, mas estava faltando algo. Estava faltando a abertura da lei, a abertura da palavra. E sem palavra não tem direção. Sem palavra a cobertura estranha entra. Mas com palavra a segurança, com palavra a proteção, com palavra a bênção do Senhor está presente. Quem concorda que isso é verdade? Mas Deus só trabalha certo. E chegou o escriba, o sacerdote Esdras, e abriu o livro da lei. E quando se abre esta palavra, irmão,
esta palavra é como um espelho. Você está diante do espelho e o espelho vai dizer. Se for o homem, se estiver de paletó, o espelho vai dizer: olha, você precisa endireitar a gravata, você precisa pentear mais o cabelo. O espelho vai dizer o que se deve fazer, é ou não? E quando se abre a palavra diz o que está certo e o que está errado, o que se deve fazer e o que se não deve fazer. Quem concorda que isso é verdade? E o sacerdote começou a abrir a palavra, e a palavra começou a falar com o povo, e o povo tomou umas posições muito severas. Porque quando o povo estava no cativeiro, o povo casou-se com mulheres estranhas, e trouxeram costumes estranhos para dentro da sua cidade original. Mas quem é de Deus, irmãos, é diferente das pessoas que não têm o conhecimento de Deus. E para a bênção de Deus voltar para aquele povo, o povo tinha que se submeter ao que Deus queria. Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é bondoso, mas Deus é criterioso. O seu povo tem um comando, o seu povo tem uma constituição. A Carta Magna do Brasil é a Constituição, mas tem uma Constituição mais poderosa do que a Carta Magna do Brasil. Quem trouxe ela para o culto? E quem rege este povo é esta carta aqui, ó. E quando nós somos regidos por Ele, submetendo a sua palavra, se levanta gigante, se levanta fera, se levanta demônio, se levanta principado, mas jamais conseguirá deter nem parar a força da igreja. Quem pode adorar a Deus? Quem tem glória diz glória, quem tem língua fala língua. Glória, glória. Vamos dar um momento de adoração a Deus. Quem trouxe língua pode glorificar. Manake aradakatakendogembiandaraya. Paquedionda, tequepanda, ninguém pode se escandalize. Há um comando, há um controle. Deus vai fazer algo diferente. Deus vai fazer coisas diferentes. Paradarabá. Glória. O negócio era sério. O povo tinha que se despedir das mulheres estranhas. Os filhos chorando, as mulheres chorando. Mas na época era uma ordem divina. Eles tinham que submeter. Glória. Mas agora, quando o povo se submeteu à ordem de Deus, o sacerdote trouxe essa palavra de consolo, de conforto, de ajuda. Eu não sei como é que foi o teu dia. Você que está presente, e você que está pela internet assistindo esse culto, porque, meus irmãos, ninguém está livre. A palavra de Deus nos afirma. O sábio Salomão deixou escrito no capítulo 3 de Eclesiastes, e para todo propósito de Deus há um tempo. Você já leu direitinho o capítulo 3? Há 14 bons tempos e 14 contratempos. Seja cristão ou não, ninguém está livre do contratempo. É muito bom o tempo da paz, mas tem o tempo da guerra. Glória. Tem pessoas que na paz é uma bênção, mas quando chega a guerra quer se desviar, quer tomar outro itinerário. Glória. Mas aqueles que abraçaram essa palavra sabem que o evangelho legítimo não tem essa palavra pare de sofrer.
O evangelho legítimo, Jesus disse: olha, em mim tem as paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem concorda que isso é verdade? Mas nesta noite, eu não sei quem está diante de uma crise, glória, de uma enfermidade, de um problema, de uma situação, glória. Mas nesta noite, assim como aquela palavra chegou pelo sacerdote Esdras para aquele povo, que disse que a alegria do Senhor é a vossa força, glória, Deus tem, glória, força para dar a você nesta noite. Uma certa feita, o apóstolo Paulo, ele deixou escrito, 1 Coríntios, capítulo 12, sobre um espinho que ele tinha na carne, glória, e ele lutou 3 vezes pedindo a Deus que tirasse aquele espinho na carne, e ninguém sabe o que é, mas a palavra diz que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava, e ele pediu a Deus, mas Deus disse algo a ele, glória, Deus, olha, a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória, eu ministro nesta noite para alguém, receba o poder nesta noite da graça de Deus. A graça de Deus vai superar esta fraqueza, essa angústia, essa ação contrária. Receba esta graça aí, receba esta graça em casa, receba esta graça aí, mocidade, receba esta graça de Deus. A graça de Deus te envolve nesta noite. Se isso é verdade, levanta tuas mãos assim e glorifica o nome do Senhor. Mas tem outro poder. Livro de Jeremias, Lamentações, capítulo de número 3 e versículo de número 22. Mas tem outro poder. Livro de Jeremias, Lamentações, capítulo de número 3 e versículo de número 22. Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e verso 22. As misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias darmos a Deus, o Filho de Deus desceu do céu, tomou forma humana, nasceu em desprezo numa manjedoura e morreu na pior morte que tinha, na morte do Calvário. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado do madeiro. E ele estava lá diante de 2 malfeitores, sofrendo dores físicas, dores morais, dores espirituais, servindo de espetáculo para os homens, para os seres do céu. Mas lá naquela hora agonizante, glória, ele deu um brado tão forte, mas não foi um brado de derrota. Quando ele bradou lá no Calvário, Tetelestai, ou na linguagem nossa, tudo está consumado, tudo está feito. Glória, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, as pedras se fenderam, glória, o templo escureceu, e alguém diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh glória, é por isso que essa alegria aqui, ó, ei, o véu do templo está rasgado, o véu do templo está rasgado, o caminho está aberto, nós temos acesso ao céu. Glória, quem pode adorar a Deus, levanta as tuas mãos assim e glorifica e exalta o nome do Senhor. Mas tem um poder extraordinário. Sabe qual é? É o poder desta palavra. Diga assim para alguém que está perto de você: olha, a palavra de Deus tem poder. Foi fraco, diga mais forte: a palavra de Deus tem poder.
Madai, tequei, tarai. Diz a palavra, como maçãs de ouro em salva de prata. É a palavra dita ao seu tempo. Levanta a tua mão, meu irmão. Olha, pisa firme no chão. Levanta a tua cabeça. Sacode a poeira da tristeza, da angústia. Deus vai te ajudar. Digam todos assim: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Dias 13, 14 e 15. Dias 13, 14 e 15, estaremos celebrando uma escola bíblica aqui no Templo Central. E eu convido a todos que possam estar aqui para celebrar comigo 3 dias de escola bíblica. Pastores de diversas regiões estarão aqui para juntos celebrarmos ao Senhor. Você está convidado em nome de Jesus. Queridos, o horário não permite nos alongarmos mais. Quero agradecer de coração a presença de todos os irmãos que vieram nesta noite a este santuário. Aos amigos e irmãos que estão participando deste trabalho pela internet, que a bênção do Senhor permaneça sobre as vossas vidas. Países que estão conectados com este culto aqui do Templo Central, na Austrália, no Chile e em outros países, muitos irmãos participam do nosso culto. Deus continue vos abençoando em tudo. As autoridades, os amigos, o grupo de jovens que vieram do setor 16, o grupo Estrela da Manhã e também Castelo Forte. A minha sincera gratidão. E eu quero convidar a todos para ficarmos em pé. Está voltando para a casa paterna. Digamos todos que o Senhor te abençoe e te ajude e te esconda debaixo das suas asas protetoras. Quantos necessitam das orações? Dê um sinal. Também peço por mim e por minha família. Sexta-feira, o trabalho setorial permanecerá sem alteração. Sábado pela manhã, estaremos nos reunindo aqui para a escola bíblica, estudos da palavra, pelos pastores que virão cooperar conosco. Sábado, domingo e segunda. Sexta-feira nós daremos aqui uma escala de trabalhos para os grupos de louvor, banda, enfim. Sexta-feira, porque muita informação agora a gente não capta mais, certo? Muita informação a gente se perde. Numa sala de aula, quando o professor passa de 45 minutos, o alunado diz: professor, não estou entendendo mais nada. Porque muita informação, o alunado se perde. E nós temos que ter consciência disto em nome de Jesus. Quem mais necessita das orações? Estaremos orando ao Senhor. Pastor Antônio Neto estará orando por todos nós e depois os irmãos aguardem a ministração da bênção apostólica.
Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todos que aqui vieram, Senhor, tiveram seus problemas resolvidos, porque a alegria foi manifesta. E nós queremos, Senhor, que essa alegria permaneça, que todos cheguemos aos nossos lares com a Tua graça e a Tua misericórdia atuando. Senhor, cura aqueles que estão enfermos, emprega aqueles que estão sem ter nada, abençoa o Teu povo. Nós estamos esperando a Tua volta, Senhor, em nome de Jesus. Por gentileza, curvem as vossas cabeças e recebam a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos aqui presentes, desde agora e para sempre. E às vezes chegamos a dizer: o que é que está acontecendo comigo? Mas a Bíblia tem respostas para quaisquer interrogação da nossa vida. E Ele nos diz nesta manhã o que eu faço. E se Ele está nos dizendo que só depois, não adianta a gente se apressar. A minha pressa, a sua pressa não vai alterar o tempo de Deus. Se Ele disse que só depois, então vamos aguardar um pouquinho que Ele vai chegar com a resposta para todos nós. Este texto que li envolve a vida de um homem chamado por Deus, assim como todos nós que aqui estamos, fomos chamados por Deus. Quem não foi chamado, ele não fica, ele não permanece aqui. Pode ter iniciado muito bem, pode ter começado na vida secular, que se diz muito sucesso, mas não findou bem. Elias, um homem que por Deus fora chamado, um homem de experiências e de larga vivência no mundo espiritual. Mas Deus o chamou e o enviou para determinada situação que muitas vezes eu mesmo digo: eu não estou entendendo. Eu queria compreender o que está acontecendo. E às vezes eu digo a mim mesmo: eu não plantei esse tipo de semente. E por que estou colhendo? Eu quero de Deus uma resposta. E nesta manhã, Deus marcou um encontro com todos nós. Porque Ele fala com o homem e o homem fica vivo, não morre. Ele é fiel e poderoso. E Ele sabe o que faz. E o que é interessante dizer a todos que aqui me escutam é que Ele só faz maravilhas. Aquilo que nós julgarmos impossível, Ele vai tornar possível. Costumo dizer que quando nós arrumamos um desafeto, uma discórdia com alguém, nós guardamos os nossos apetrechos de briga. Mas Deus, quando Ele entra, Ele quebra o arco, Ele corta a lança,
Ele queima carros com fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não preciso de nada disso para acabar com a confusão, com a guerra, com a briga, com a discórdia. Eu tenho autoridade para fazer o que eu quero fazer. Elias, um homem provado, experimentado, e que atravessou um reinado de muita inquietação. Acabe era um homem mau. Jezabel, uma mulher perversa. Mas Deus, Ele prova a capacidade daqueles a quem Ele chama nas adversidades da vida. E por tudo que estamos passando, o Deus dos céus está no controle e no comando de todas as coisas. E Ele escreve a história como Ele quer escrever. E a tua história, a minha história, Deus está escrevendo. E eu vim para lhe dizer que vai dar tudo certo. Tudo certo. Quero pedir que tenham um pouquinho de paciência comigo, porque cada ferramenta é uma ferramenta. Umas mais afiadas, outras menos afiadas, mas Deus se utiliza de todas elas como Ele quer. Eu sou do tempo que quando ia cortar o meu cabelo, o barbeiro era naquela máquina, manual, e que ele ia cortando e a gente ia esticando o pescoço assim. Mas no final dava tudo certo. Às vezes tinha uns gatinhos assim, tentando esperar um pedaço de bife que ia cair, mas dava tudo certo. Seca e fome era o que estava dominando naquela época. Parecia impossível sobreviver. Se a seca predominasse, se acabava tudo. Mas em meio à seca, Deus reservou alguém. Em meio à adversidade, o Deus a quem nós servimos, Ele entra em ação. Elias enfrentava uma situação muito difícil. Que lições aprendemos nesse texto que o pastor leu? Nós aprendemos que Deus nos conduz por caminhos e lugares jamais desejados ou sonhados. Eu não gostaria de passar pelo caminho que estou passando. Momentos, coisas ruins, coisas difíceis, caminho que eu não estou conhecendo. Mas o que vou fazer? Eu vou crer que Deus está no controle. Eu preciso crer que Deus está no comando.
eu preciso crer que Ele ordena. Eu preciso acreditar que Ele me leva ao caminho que Ele determinou. E que muitas vezes eu fico sem entender. Não pode ser. Eu lembro-me de um obreiro de Deus, assim como nós, que foi enviado para uma cidade, assim como Elias foi também, para um lugar deserto, difícil. E ao chegar naquele lugar, ninguém aceitou a ida daquele homem. Aí se pergunta, e será que a direção perdeu o controle de Deus? Às vezes alguns obreiros perguntam a mim, por que eu não posso ir para aquela cidade? Eu digo, meu filho, você precisa entender que o seu esporão é desse tamanhinho. E lá já tem, olha, esporão desse tamanho, você chegando lá, ele fura na sua titela. Você ainda está sendo trabalhado por papai. Ele está trabalhando a sua vida para lhe colocar no lugar que você tenha condição de dominar. Quer dizer que eu não tenho condição, ainda não, ao meu ver, não. Porque se eu tivesse sido enviado para servir no ministério, aonde hoje eu estou, eu já teria morrido há muito tempo, eu não tinha experiência. Eu não tinha sido trabalhado ainda. Talvez tivesse o afã, o interesse, mas cadê a experiência? Cadê a vivência? Cadê a maturidade? Porque o tempo vai moldando as nossas vidas. E Deus vai nos capacitando. Não é assim como alguém pensa. Eu acredito que o pastor perdeu a direção. Perdeu não. É Deus que está trabalhando para lhe aperfeiçoar. Pastor, mas é um culto de ceia, o senhor está doutrinando, eu estou dizendo que Deus está me mandando dizer. Eu sou apenas um instrumento, assim como o violão, o violoncelo, o bandolim, o cavaquinho, o bandolão, a guitarra. Emite o som de quem está tocando. E Deus toca em nós da forma que Ele quer tocar nesta manhã. Temos que aprender a lidar com as coisas que nós julgamos impossível. Seca, fome, adversidade, dias difíceis, horas amargas, túneis escuros que às vezes temos que atravessar com a barriga pelo chão para sair do outro lado. Mas nós vamos cantar o hino da vitória. Aquele que começou esta boa obra em vós, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Receba aperfeiçoamento de Deus nesta manhã,
porque contigo eu trato de uma forma. Há uma presença de Deus muito grande nesta manhã aqui. E eu quero lhe pedir, libere o que você trouxe para esta reunião. O céu quer ouvir a sua voz daqui. Papai está aqui para lhe ouvir. O lugar é seco. Eu pensei que nós íamos viver aqui agora de uma forma toda especial, e parece que para mim só tem coisas difíceis. Eu lembro-me que um dia um pastor, já experiente, ele disse para o pastor presidente: por que o senhor só me dá sabugo de milho? O pastor disse: eu vou lhe dar um saco de milho, cuidado para você não ficar engasgado. Temos que aprender a conviver com a situação difícil. Eu não admito como profeta ir passar por um caminho tão difícil, lugar seco, difícil, sem água, sem sobrevivência, a vegetação é pobre. Papai, o senhor não tem cara de pastor, não. O senhor devia desistir disto aí, porque na sua profissão nós vivíamos melhor. O senhor lembra que a gente tinha condição de comprar uma pasta dessa para ir para o colégio? Agora eu levo meus livros num saco de plástico. Mas Deus está ouvindo tudo isso. Deus não está esquecido de nada disso. Deus está provando a sua fé e vai lhe promover. Acredita que Ele tem capacidade de fazer muito mais do que isto? Deixa-lhe dizer, eu vou abrir as portas para você. Tome posse nesta manhã. Ele abre e ninguém impede de você entrar. E quando alguém quiser lhe crucificar, alguém vai dizer: eu disse que ia abrir a porta para você. Eu disse que ia suprir toda a sua necessidade. Eu disse que ia lhe abençoar. Eu estou chamando agora a bênção da prosperidade para a sua vida. Tome posse. Creia. Filho órfão, viúva pobre. Por gentileza, vamos ler em Salmos 68, o verso de número 5. Salmos
68, verso 5. Se o irmão ou a irmã quiser ler, eu fico muito agradecido. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Pai de órfãos. Pai de órfãos. Juiz, o marido de viúva, é Deus no seu lugar santo. É Deus no seu lugar santo. E Deus está contemplando esta nossa reunião nesta manhã aqui, dizendo para todos nós: não temas, eu vou cumprir o que lhe prometi. O lugar é seco, a vegetação pobre, a água pouquinha, mas eu lhe prometi e eu vou cuidar. Eu estava pastor em uma cidade chamada Alagoa Grande, onde eu fiz o meu vestibular espiritual. Hoje eu estou fazendo mestrado em João Pessoa, porque já são 24 anos. E num daqueles dias em Alagoa Grande chegou um pastor amigo e disse: hoje eu vim aqui para lhe dizer que eu vou renunciar o ministério. Eu vou voltar à minha profissão, que eu ganhava muito mais. Eu disse: eu sei disso. Eu disse: eu vou para a oração. Ele disse: eu não posso ir. Não tenho gravata, não tenho paletó e nem tenho Bíblia. Eu tenho gravatas, tenho paletóis e tenho Bíblia. Eu vou lhe emprestar a gravata, a Bíblia e o paletó. Vamos. E fomos para a oração. E lá na oração, pouquinhas irmãs. E depois que começamos a orar, aí Deus usou um pastor que disse para ele: eu vou te abençoar naquele lugar. Não está tudo seco. Não tem como você sobreviver, mas eu sou Jesus. Eu tenho ouro, eu tenho prata, tenho pedras preciosas, eu tenho leite, eu tenho pão, eu tenho mel, eu tenho queijo. Encerrou o trabalho que era só oração pelo ministério. Um grupo de irmãs que oravam todas as sextas-feiras. Viemos para casa e eu disse: e aí? Ele disse: o senhor ouviu aquela língua estranha? Eu disse: ouvi. Deus disse: tudo o que eu preciso. Vou voltar, crendo que Ele vai me abençoar. Eu digo: creia, porque Deus fala e cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nos assegura: operando eu, quem impedirá? Quem é que vai impedir o que Deus já determinou? Quem é que vai tornar sem efeito e invalidar o que Ele já fez? Tome posse nesta manhã, porque a glória de Deus vai seguir você naquele lugar. Deus vai lhe dar uma nova visão. Do tamanho que é a sua visão, será a prosperidade que Deus vai lhe dar. Você está vendo a mesa, Deus vai colocar provisão naquela mesa, do tamanho que é a mesa, vai ser as finas iguarias que Deus vai dispensar a você, a começar de hoje, porque Ele vela sobre esta palavra, Ele é o Deus da palavra, Ele fala através da palavra, Ele se identifica a nós através da Bíblia.
Creia na Bíblia, a Bíblia é viva, a Bíblia é poderosa, a Bíblia é eficaz. Eu não acredito que Deus me enviou para este lugar. Ele disse que ia prover uma viúva para cuidar de mim. Eu encontro uma viúva pobre. Não é nem 2 pau de lenha, é 2 cavacos. E ela disse que vai fazer um bolo, comer ela e o filho e vão morrer. Não, Deus não me enviou para cá. Nós precisamos acreditar que Deus toma as coisas que não são para confundir as que são. Ele toma as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus não é louco não, mas Ele toma as coisas loucas. Uma pessoa que se diz assim, isso não tem juízo. Não toque nele não. Não toque nela não. Ela não tem juízo aos seus olhos, aos meus, mas é um instrumento dele. Eu estava numa celebração de cerimônia fúnebre com mais 3 pastores amigos meus. Aí um disse assim, aquilo ali é Maria doida. Eu digo, sepa. Fecha a boca. Parece que a irmã viu lá no meio da multidão, ela veio de lá, tem. Chegou cá e disse, tu te prepara, porque eu vou te levar para a igreja grande. Eu disse, tu podia ter ficado calado. Tu ia passar mais tempo aqui, agora tu já vai para a igreja grande, lá em cima. Tu fosse bater com a língua nos dentes, fosse chamar ela de doida, parece que ela ouviu lá e Deus mandou ela. Não deu 15 dias, aquele homem subiu. O lugar de gente importante é na igreja grande. Agora, o lugar para os humildes é de cidade em cidade, de vila em vila, lugarejo em lugarejo, metrópole em metrópole. Mas os importantes é para a igreja grande. Vai embora lá para cima. Você está causando muito aborrecimento e perturbação aqui. Eu vou mandar você para a igreja grande. Elias foi muito e disse para a viúva, olha, traga um pouquinho d'água. Ela disse, eu vou buscar água. Ele disse, vem cá, faça o bolo primeiro para mim. Como ela era educada, cristã, se fosse outra dizia, tá conversando água. Eu vou fazer bolo para você, eu sei quem é você, eu sei de onde você veio. Mas quem tem educação e obedece à voz de Deus se quebranta. Eu vou fazer. Primeiro para o Senhor. Ponha Jesus em primeiro lugar. Ponha Deus na dianteira. Deixe Ele resolver. Ele vai quebrar o arco da impiedade. Ele vai tornar sem efeito tudo aquilo que fizeram contra você. Tudo aquilo que disseram, Ele vai tornar sem efeito. E ela parou e disse, eu vou fazer para o Senhor.
Ele disse: mas eu quero lhe dizer que Deus lhe manda dizer. Nem o azeite da botija e nem a farinha da panela, nem a farinha da panela, nem o azeite da botija vai faltar. E quem acredita que o Deus de toda provisão está aqui nesta manhã? Eu ainda não vi fogo e nem terremoto, como os cantores têm dito. Eu já vi fogo e terremoto e vento forte que passou. Mas eu já vi muita coisa. E em um dia na minha vida, eu estava casado como estou com a minha esposa, e nós vamos celebrar 50 anos este mês de novembro próximo. E eu agradeço a Deus que ela nunca reclamou de nada. Se tiver, tá bom. Se não tiver, também tá bom. Ela sabe que pastor depende das bênçãos que alguém nos dá. Eu não digo de migalha, não, de bênçãos. Se você vive de migalha é porque você quer, mas nós vivemos de bênção. É Deus quem abençoa a gente. Um elemento da minha qualidade, um sapato, ó o terno, ó a gravata, ó o crachá. Jesus é bom. Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Eu já vi fogo, mas não vi terremoto ainda não. Mas num dia de domingo eu disse assim para minha esposa, irmã Carmen, ela chama-se Carmen, ela disse, diga Zezinho. Quando ela me chama de Zezinho, eu já fico assim, eu já sei que... Mas ela é tão dócil, que às vezes ela diz, homem, você vai viajar? Eu digo, vou, deixa um dinheirinho. Eu digo, para que tu queres dinheirinho? Tem alguma necessidade? Eu digo, não, mas já está tudo pronto aí. Ele disse, não, deixa um dinheirinho. Aí eu vou e... Aí eu disse, irmã Carmen, ela disse, o que é Zezinho? É a linguagem afetiva dela. Aí eu disse, sabe o que é? Eu queria hoje comer carne verde. E antigamente a linguagem era essa. Carne verde. E ela disse, como? Eu digo, não, eu estou dizendo que eu queria. Eu não estou dizendo que eu quero, eu queria. Porque eu quero ver o bom no ruim. É o bom na adversidade. É o bom no dia mau, no dia da angústia. Ela disse, como? Ora, eu era segundo secretário da igreja que hoje eu sou, eu não sou, eu estou, presidente. Segundo secretário. Mas eu nunca fui de trazer perturbação ao meu pastor, não, senhor. Como vai? Tudo bem. Está faltando alguma coisa, Deus está provendo. Que hoje ninguém quer sofrer, ninguém quer pagar o preço, ninguém quer sofrer pela obra, todo mundo só quer gozar, dinheiro no bolso, posição, destaque. Vá se segurando aí, não se aborreça comigo não, que ainda vem mais, ainda vem chumbo grosso. Não demorou 10 minutos, alguém bateu na porta. Pam, pam, pam. Pastor Zé Carlos, eu disse, pronto. Aí o Senhor me disse, se levante para receber a carne. Eu disse, Jesus, se eu tivesse pedido uma feira, não era?
Pede-me e eu te darei. Até as nações eu vou te dar por herança. Me pede, me pede, me pede, me pede. Eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho pedras preciosas, eu tenho tesouro da neve, eu tenho tesouro da escuridade, eu tenho as riquezas encobertas. Eu abri a porta, mas não podia falar. Meu irmão olhou para mim e disse: eu fiz. Porque quando a bênção é grande, a gente não sabe nem explicar. Aí peguei a carne e disse: irmã Carmen, a carne já chegou. Vou botar naquela baciazinha de alumínio e depois você prepara. Hoje é banquete. Se pedir, ele dá. Se pedir, ele cumpre. Se pedir, ele realiza. Se pedir, ele vai fazer chover neste dia. Vai chover bênção sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu matrimônio que está dando errado. Vai dar certo. Vou colocar o prumo. Vou colocar o nível e vou colocar esquadro. Faça primeiro o bolo para mim. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Papai do céu. Obedeça ao Senhor da glória. Obedeça àquele que salvou a tua alma. Obedeça àquele que te tirou do monturo e te colocou no lugar de príncipe. Obedeça. Obedeça, porque eu vou mudar o quadro desta situação. Não vai se acabar a farinha da panela e nem o azeite da botija. Eu vou prover tudo o que você precisa. Eu vou te dar vestes de linho. Eu tenho provisão. E deixa-me te dizer, o Senhor te ama muito. O Senhor te ama muito. Recebe nesta manhã um abraço de Papai do céu. Ele te ama muito. Vou prover, vou cuidar, vou fazer, vou agir e já determinei. Tome posse nesta manhã. Não vai se acabar a farinha da panela e nem o azeite da botija. Vai haver provisão para a tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Tome posse. Às vezes alguém corre para ali, para acolá, atrás, a bênção está aqui, ela vai ser derramada aqui, ela vai surgir aqui, ela vai aparecer aqui. Deus vai começar a remover as coisas e vai cumprir literalmente o que Ele está te dizendo. Deus cuidou da viúva, cuidou do filho, cuidou do profeta e vai cuidar de você. Eu vou voltar aqui na escola da Madene e você vai me dizer: pastor, Deus cumpriu, Ele proveu.
Lá em casa as coisas estavam tão difíceis, mas Deus proveu. Nem os móveis a gente podia trocar, mas Deus já proveu. Tome posse nesta manhã. Você vai ver tanta coisa especial. Chamei um pastor para uma cidade e disse: meu filho, vá para a cidade de Serra Grande. Ele olhou para mim assim. Eu disse: vá, porque a sua geladeira está toda estragada. Eu estou vendo a geladeira toda ruída, pelo ferrugem estragada. Já quase não presta mais. Ele começou a chorar. Deus vai lhe dar uma nova, da melhor que existe. Ele disse: eu vou. Aí foi para Serra Grande. 2 meses, um irmão lá, de condição, disse: pastor, eu quero ir com o senhor na cidade de Cajazeiras. Vê o quê? Eu quero ir com o senhor e leve sua esposa. Ele disse: tá certo. Bora, mulher. O irmão disse que é para você ir comigo. Chegou lá na loja, procurou as lojas, não. Essas geladeiras aqui são fracas. A que eu quero lhe dar é a melhor que tem no comércio. Tome posse. Aí ele veio com a geladeira da melhor qualidade que tinha no comércio da cidade de Cajazeira. O que é que Deus não pode fazer? O que você não acreditar, mas o que você acreditar, Ele vai fazer. Tome posse, tome posse, tome posse. Pastores, tome posse, porque não vai se acabar a farinha da panela, nem o azeite da botija. Assembleia